Olá, eu sou Emerson Borges. Olá, sou a Tati Pose. Vamos iniciar aqui mais um vídeo com questões de informática da banca FGV. E hoje falando, fazendo um paralelo entre o MS Office, ou seja, o Microsoft Office, e o LibreOffice. Vamos Certo. iniciar então, Tati? Vamos Vamos sim. lá para a primeira. Sim, o LibreOffice é uma suíte de escritório poderosa. Sua interface simples e suas ferramentas robustas ampliam sua criatividade e aumentam sua eficiência. Com várias aplicações integradas, o LibreOffice se destaca como a suíte de escritório de código aberto mais avançada disponível. Qual dos seguintes componentes não faz parte do LibreOffice? Então, aqui temos que ter atenção para a palavra não. Essas opções são A, Base, né? Fez. B, Calc, C, Impress, D, Excel e Writer. Então, vamos aproveitar e dar uma olhada aqui sobre a comparação entre essas duas suítes de escritório. Né? O que seria suíte? Né? Seria um Ambiente, conjunto, né? né? Um conjunto de ferramentas. Sim. Né? Uma suíte é um conjunto de ferramentas, ok? Nós temos o Office, que é da Microsoft, tá? Nessa questão aqui, abordando, né, o Office, chamado também de MS Office ou Microsoft Office, e o LibreOffice. O Office é um software proprietário, ou seja, tem uma empresa que detém os direitos, né, dona desse pacote de software. Né? Já o LibreOffice é um software livre, ou seja, o código dele é livre, né? Você pode entrar no site do projeto, né, e baixar esse código. Já do MS Office não. Entendeu? E com isso ele é um software pago, né? O MS Office. Já o software livre ele é gratuito. Você pode baixar e instalar no seu computador gratuitamente. Ok? Então, essa é a primeira comparação, nesse primeiro paralelo que estamos fazendo sobre essas duas suítes de escritório. Agora vamos comparar os softwares do pacote básico, tá? Porque assim, o Office você tem vários pacotes. A gente vai trabalhar aqui em cima do básico, né? Do que a gente Tá? usa mais, né? Isso. Então aqui planilhas, né? Planilha, o Microsoft Office tem o Excel, é isso? Certo. E o LibreOffice tem o Calc. Então, fique bem atento, né? O Calc é uma planilha, não é uma calculadora, né? Ela não seja uma calculadora, tá? Aqui ele é uma planilha. Então, são softwares que têm a mesma função, um de cada, né? Uma de cada empresa ali, né? De cada fabricante, certo? Já texto, ou seja, editor de texto, no MS Office a gente tem o Word, né? Muito conhecido. E no LibreOffice a gente tem o Writer, né? Writer, Significa escrever, né? E Inglês. escritor, né? Escrever, escritor, né? Então a gente tem até as cores, essas são as cores aí mesmo, já Eles acompanha, usam tá mesmo vendo? as cores. Tá? São essas cores mesmo dos Identidade ícones. visual bem semelhante. Exatamente, já facilita, né? Já ajuda um pouquinho. Agora sobre a apresentação de slides, né? Software para apresentação. A gente coloca de slide, mas é chamado de software de apresentação. Então a gente tem o PowerPoint da Microsoft e o Impress do LibreOffice, ok? E banco de dados, nós temos o Access do Microsoft Office e o Base do LibreOffice. Esse a cor muda um pouquinho, né? Mas o desenhozinho tá ali, né? Aquele desenho que simula, né? Representa banco de dados, tá? Então, assim, fique bem atento a isso, né? Numa questão de prova. E a gente vai ver algumas questões que eles se assemelham muito. Então, você tem que ter essa ideia. É um software livre e o outro software proprietário. Mas esses aplicativos aqui têm as mesmas funções. Normalmente, tem coisas que funcionam da mesma forma. Às vezes em locais diferentes, dependendo da versão. Mas quando falar às vezes de uma característica de um, vai estar presente no outro também. Ok? Então vamos à frente. Com isso aqui a gente já consegue responder, né, Tati? Sim. Vamos dar uma olhada. Que não faz parte do LibreOffice. Do LibreOffice. Então, né? do que você demonstrou no slide anterior, é o Excel que não faz. O Excel é a letra D, porque ele faz parte do MS. Isso. Então aqui, ó. Do MS não. MS, Microsoft. MS, então, ó, o Base, só para a gente fazer uma revisão, o Base é o banco de dados, Calc, planilha. O Impress é apresentação de slide. O Excel é planilha, mas é da Microsoft, né? O Microsoft Office. E o Writer é o editor de texto. Ok?
Então, a Ótimo. resposta Letra D, Excel, Excel. que não Ok? faz parte. Então, a partir desse aí, a Os gente já outros consegue- todos fazem parte. fazem parte. Tá? A gente já dá uma introdução para a gente falar das outras questões. E a pessoa, o que acontece? Às vezes associa LibreOffice só ao Writer. É, Então tem que ter muito só de cuidado, texto. assim, para na hora não perceber a palavra não. E sim, realmente é o que faz parte da outra suíte, né? Isso aí. Então, vamos lá para o próximo. Vamos. Número 2. Também de 2024 essa questão. No LibreOffice, a extensão do arquivo de uma planilha eletrônica é .odt, .ods, .odp, .odg, .odf. Lembrando, planilha eletrônica. Isso. Então vamos assim falar sobre um tema que tem muito assim caído nas provas, né? Extensão dos arquivos, né? Que é o final, certo? Isso. Um arquivo, né? Os arquivos ele possuem um nome e uma extensão, né? Se fosse o sobrenome, né? Isso, um nome e um sobrenome. Dessa forma que eles são identificados, tá? Um ponto separa o nome da extensão. E a extensão, normalmente, ela é composta por 3 ou 4 letras. Normalmente são 3. Mas a gente vai ver que tem uma aqui que aparece muito, que são 4 letras. Tá? Então, fique atento a isso. A função... Mas qual é a função da extensão, né? A extensão serve para identificar o tipo de arquivo. Então, quando você conhecendo as extensões, você vai olhar o nome, você já vai saber qual é o conteúdo. E isso também ajuda, né? E saber se você tem o programa que vai abrir aquele arquivo. Porque o sistema operacional já identifica, ele vai abrir aquele software, né, de acordo com aquele formato. Então, por isso que serve a extensão, tá certo? Por exemplo, contrato.docx. Esse docx é um documento do Word. Tá? Então, um documento, um arquivo de texto. De texto, né? Pode ter imagem lá dentro, né? Pode ter tabela, pode ter gráficos, mas é um arquivo de texto. Ok? Foto.jpg seria o quê? De fotos. De foto, de imagem, né? Sim. JPG é uma extensão de imagem, tá vendo? Qual é a Aí extensão? tem o GIF também, né? Que usa muito para também, PNG. PNG. Então, esse aqui, ó, balancete.xlsx. É uma planilha do Excel. E esse home.html, ó, página de internet. Né? Esse daí tem 4 letras, tá vendo? Então, é uma página de internet. 4 letras, isso o XLSX também, né? Então já tem 4. Então, é isso aí, 3 e algumas 4. Exercício ODT. Está até lá na nossa questão, né? Uma delas, né? Então, é um arquivo extensão de texto. Do texto. A gente vai comentar sobre ela, arquivo de texto do LibreOffice, né? Áudio.mp3 é um arquivo de áudio. .mp3 é um arquivo de áudio. ODP, a gente vai ver lá que é um de apresentação do LibreOffice, do Impress. PPT já é PowerPoint, certo? Então, assim, a gente vai vendo que as extensões já ajudam a gente a identificar o tipo de arquivo que é e qual o software que vai abrir. Qual a finalidade, né? Isso. Seguindo aqui ainda sobre extensão de arquivo, para a gente pegar a base para responder aquela questão, né? O objetivo aqui não é só de chegar e dizer qual é a resposta. É de também passar conteúdo para você em cima da questão ali que está sendo abordada. Então, fazendo um comparativo entre os dois aqui, para a gente entender bem, tá? E não confundir na hora da prova. A gente tem aqui os aplicativos, o Excel, por exemplo, ele trabalha com a extensão XLS e XLSX, tá? Esse XLS vem aqui de Excel, tá vendo aqui o X daqui, né? O L do final, eles pegaram algumas letras para poder representar. Sheet é planilha, né? Significa planilha. Então, é uma planilha Excel, tá? Então, aqui tem as iniciais de cada letra. Esse X aqui que foi adicionado é já um padrão XML que deu um pouco mais de suporte a esse tipo de extensão, consegue armazenar mais informações. Então, ela é a extensão padrão hoje do LibreOffice. Antigamente era LibreOffice, desculpa, do Office, do Excel. Era sem esse X. E essa sem esse X. Então, as extensões padrões essa daqui, mas ele também ainda utiliza essa outra aqui. Até para associar que é algo mais atualizado. Né? Isso. E no LibreOffice, o Calc, né, que é o software de planilha, ele utiliza a extensão ODS, tá? Esse OD, vocês vão observar, né? Vou observar aqui que todas as extensões começam com OD, tá? Esse OD, tem um macete, esse OD,
vem de Open Document, ou seja, um documento aberto. E no final, é um documento livre, né? Isso, que é um padrão, não é um padrão proprietário que é da Microsoft ali, que é o padrão deles. Esse aqui é um padrão aberto, uma extensão aberta que qualquer software pode utilizar. E aí a última letra ali, o S, vem de Sheet, que é planilha. Tá? Então a última letra ali que vai te ajudar a definir qual o software daquela extensão. Tem caído muitas questões assim, tá bom? Tanto do Office quanto do LibreOffice. Então aqui, a gente tem aqui na planilha esse Sheet, lembra que lá também no Excel tem Sheet, né? Sheet é planilha, ok? Então é um documento aberto do tipo planilha, seria mais ou menos assim a tradução, tá? E aí a gente parte aqui para o próximo aplicativo, que é o Word. Então o Word, a gente tem essa extensão que eu creio que é a mais conhecida, né? Que os usuários mais utilizam. Normalmente, né? Ou normalmente, exatamente como está lá primeiro. Tem Doc, né? Que era mais antigo, e agora o DocX. Doc é de document mesmo, né? Documento. Tá? E DocX que acrescentou o XML, né? A ter mais opções dentro dessa. Ampliou, né? O poder dessa extensão. Tá? A gente não vai entrar em detalhe nesse XML que não faz parte aqui para esse. Não é relevante para esse conteúdo. Tá? Certo. E no Writer, o LibreOffice, ele novamente vem o OD, olha o que eu falei, o OD, tá? E no final o T, de text, ou seja, texto. Então te ajuda a lembrar que é para o software de texto. Fique atento, né, a essa dica aqui. Então, no caso, a pessoa não associar ao início do nome do programa, né? Isso. E essas palavras-chave aí. Da planilha, texto, não W de Write ou C de Calc. Isso. E pode ser até uma pegadinha numa prova, né? Colocar lá para, como está lá o Excel. Então aqui a gente pega essa última letra que é essa Sheet, T de Text. Agora nós temos aqui o PowerPoint, a extensão PPT e PPTX, né? Esse PPT vem ali das iniciais ali e o finalzinho do T, né? Do PowerPoint. E o XML, que a gente já falou, né? Nas extensões anteriores. E para o lado do LibreOffice nós temos o Impress, tá? Novamente começando com o OD e tem o Pzinho no final. Esse P vem de Presentation, né? No LibreOffice, esses nomes aqui vêm do inglês, né? Presentation, que significa apresentação. Então, é um documento aberto do tipo apresentação. Okay? Agora nós vamos para o Access, que é um software para banco de dados. Ele trabalha com a extensão. Nossa, essa extensão é grande. ACCDB. E antiga, na verdade, aqui está invertida. Atual essa primeira, né? Essa aqui é mais antiga. Esse ACCDB vem de Access, né? Olha só, essas letras todas aqui. E DB, que é Database, tá bom? Isso aqui é importante eu falar para vocês que na hora Esse é o ajuda, antigo? Né? Não, essa é a mais nova. essa é a mais nova. A antiga era MDB, a extensão mais antiga. É importante que a gente ajuda ali, lembrar, database, banco de dados, o tipo de software, tá? Esse é um software para criar banco de dados. E para o lado, a antiga, né, era MDB, que é Microsoft Database, era bem mais simples, né? Ok? E do outro lado a gente tem o Base, que é do LibreOffice. Novamente lá, né, o OD, Open Document, e o B de Base, né, que é base. Aí, ó, significa base, mas base de dados, tá bom? Então é isso, gente. Nós temos aqui essas extensões. Numa questão tem que ter bastante atenção em relação a essas extensões. Como tanto do Office quanto do LibreOffice. Agora a gente vai voltar lá para a questão que deu base para a gente responder, né? Então, no LibreOffice, a extensão do arquivo de uma planilha eletrônica é. Então, a letra B, ponto .ods. Só para a gente lembrar, a letra A, o ADT seria de qual? Seria do LibreOffice, só que o texto. Texto, né? Ó, Tzinho de texto. É né? isso. Writer. E a letra C da Presentation. É de B de Presentation, apresentações, tá? Essas outras também são do LibreOffice. A gente não vai entrar nesse detalhe para não confundir um pouco, né? Porque não explicou anteriormente. E o edital normalmente, né? Esses editais não cobrem essas extensões aqui, né? Mas essas três aqui, ok? Então vamos em frente. Né? Vamos. A terceira. Sim. Sobre editores de textos, assinale V para afirmativa verdadeira e F para falsa. O formato de arquivo .docx é o formato nativo do processador de texto Microsoft Word. Próximo. O processador de texto LibreOffice Writer é uma alternativa gratuita e open source
ao Microsoft Word. E a última, um processador de texto pode ser usado para criar tabelas e gráficos. Ok. Então vamos dar uma olhada nessas 3 opções, vamos analisá-las aqui, tá? Sim. Então, o formato de arquivo DocX é o formato nativo do processador de texto Microsoft Word. Nativo significa que é o padrão dele, né? Já vem nele, né? E você vai utilizar, mas é o formato padrão. Lembrando que esses softwares salvam com vários formatos, várias extensões. Mas aqui ele quer dizer qual é o padrão, que se você não mudar Só nada... se clicar em salvar, já vai vir esse Isso. Se automaticamente. você salvar, já vai ficar esse. Esse é o nativo, você não precisa mudar. Ok? Então, dando uma olhada, a gente viu, né, na questão anterior que o Doc e o DocX são extensões do Word. Só que a nativa, né, padrão atualmente é esse DocX. Certo? Nas versões mais novas é o DocX. Certo. Mas ele utiliza ainda as duas. Ok? Então, essa questão, essa assertiva aí está correta, está certa, verdadeira. Tá? O processador de texto LibreOffice Writer é uma alternativa gratuita e open source do Microsoft Word. A gente também viu isso, né? Numa questão anterior, mas vamos lá lembrar um pouquinho. MS Office e LibreOffice. No MS Office, né, no Microsoft Office, nós temos o Word, o Excel, o PowerPoint e Access. No LibreOffice a gente tem Writer, que é o editor de texto, para a gente lembrar, o Calc, que é a planilha, o Impress, que é a apresentação de slide, e o Basic, que é para banco de dados. Certo. O MS Office é um software proprietário, tá? Já o LibreOffice é um software livre, ok? E ele é conhecido, né, o MS Office, como closed source, ou seja, o código fechado, né? E o LibreOffice é open source, código aberto. O que significa isso? É que no LibreOffice você pode entrar no site deles e baixar todo o código em que ele foi feito. Então, como ele é um software livre, livre indica que é o seguinte, o código dele é livre, é aberto. Você pode baixar, fazer alterações e redistribuir, inclusive até vender. Tá? Ele é gratuito, mas você pode até vender. É bom você falar que pode ter uma questão desse tipo. É porque ele é livre, é gratuito, mas a pessoa tem autorização fizer para uma baixar melhoria, né? Fizer uma melhoria lá. A maioria não faz isso, não cobra, mas pode, tem lá nos direitos. E já o LibreOffice você não tem isso, você não tem o código lá disponível para você baixar. Então por isso que ele é chamado de código no Office. fechado no Office, né? Chamado de código fechado, que ele não tem. É proprietária da empresa, eles não liberam código, certo? Então essa é a principal diferença. Então esse open source, isso eu vou explicar aqui pra gente, o que está aqui, ó, open source, essa palavra, tá? É que o código é aberto, o código é livre. E você pode baixar e utilizar, tá? E ele é um software, o MS Office software pago e o LibreOffice gratuito. Então, de acordo com o que eu expliquei aqui, o processador de texto Writer é uma alternativa gratuita e open source. Sim. Né? Ok, então tá certo. Vamos para a terceira. Um processador de texto pode ser usado para criar tabelas e gráficos. Então, vamos ver no Word. A gente tem aqui, ó, realmente tem aqui a opção de tabelas, né, de inserir. E aí a gente tem também a opção de gráfico aqui. Colocou como se, às vezes, o usuário comum associaria essa informação do gráfico só a parte de planilha. E não, e tabelas também, né? Tabelas e gráficos, né? Isso é uma pegadinha, não é só né? texto, é uma pode ter tabela, né? e gráfico. Isso. E o LibreOffice Writer, que é o editor de texto do LibreOffice, ele também tem aqui, ó. Eu estou colocando direto nos botões, né? Tabela e aqui tem gráfico. Então, os dois e o outro software também permite você inserir. Tá bom? É claro que o ideal, você trabalhar com isso, o ideal é uma planilha. Você tem muito mais recursos. Agora, você consegue inserir tanto em um quanto no outro. Ok? Então, isso aí também está correto, né? Então, nós vimos então que as 3, né? A primeira está verdadeira, a segunda verdadeira, a terceira verdadeira. Então, todas certas, então a opção certa é a letra A, V. Muito boa essa questão, que depois a gente fazer uma apanhada, assim, explicar, né? Essas dúvidas. Que essa terceira realmente aí é uma pegadinha, né? Para poder levar você a marcar que é falso. Tá bom? Isso aí. Então vamos lá. Seguindo, então está na hora da gente aqui pedir, né, aos nossos amigos aí para poder
participar no instante. Sim, você que assistiu o conteúdo até esse momento, por favor, dê seu like, se inscreva e compartilhe com seus amigos e reveja esse vídeo em outros momentos para você realmente reforçar todo o conteúdo. Muito bom. E fazer os comentários também, né? Para te aproveitar. Isso. Nós estamos tendo algumas sugestões, comentários. Isso é muito importante para a nossa melhoria. Né? Vamos crescer juntos. Então vamos lá, vamos para a quarta questão. Vamos. Para iniciar uma fórmula em planilhas eletrônicas como Microsoft Excel ou LibreOffice Calc, é necessário utilizar o seguinte símbolo. Então aqui ele usa os dois, Isso, né? Boa. Para o mesmo objetivo. Isso, é importante ver, né, Tati, também assim, que nesses softwares, tanto, né, aqui fala do Excel e do LibreOffice, né, do Calc, mas no editor de texto, só para apresentação de slide, normalmente os recursos funcionam, um funciona no outro. Então, eu coloquei essa questão aqui para você, para poder você dar uma olhada, verificar que é a mesma coisa, não vai ter dúvida. Se eu abordar em um, se a questão viesse só falando do Excel, seria a mesma coisa. Se viesse falando só do LibreOffice Calc, seria a mesma coisa. E aqui realmente é uma questão da FGV e ele mesclou os dois conteúdos. Desse ano, né? Desse ano. Tá? Então, vamos dar uma olhada aqui, só para a gente comprovar isso aqui para vocês. Vamos lá. Então, eu tenho aqui um exemplo, digitando aqui uma operação, que aqui está dizendo, quando eu inicio uma fórmula, né? Então, fazendo uma soma aqui com números. Normalmente, a gente faz isso aqui na calculadora, né? 8 mais e depois o igual no final, tá? E só que na planilha a gente tem que iniciar, colocar esse igual aqui na frente, né? É diferente, tá? A gente digitar, fazer essas duas... esses dois exemplos aqui, pressionar a tecla Enter, o que vai acontecer? O outro, o primeiro da linha 1, ele vai repetir somente a operação e o segundo ele vai calcular. Então, o igual tem que vir à frente. Tá? Dando um outro exemplo aqui. Né? Então, isso aqui, esse primeiro aqui estaria errado, né? A segunda aqui estaria certo. Aqui você colocou primeiro a operação simples. Simples usando os números, né? Mas normalmente a gente não usa números, a gente usa os endereços aqui, né? Os endereços da, sei lá, 1 a 2, certo. 3. Intervalo, né? Isso. Então aqui nessa daqui, ó, A vezes, né, asterisco é multiplicação, A2 e o igual no final. E aqui eu coloquei igual na frente. Novamente, se eu pressionar o Enter, só vai repetir a primeira, não vai fazer cálculo, já a segunda vai calcular. Ok? É só para comprovar que não funciona. Que não funciona. A primeira não funciona, a segunda então, não funciona. A linha 1 está errada, e a segunda linha também. Agora a gente vai ver um exemplo usando uma função. Tá? Função é quando nós temos aqui, seria uma fórmula já pré-definida, né? Pré-pronta. Então aqui ela tem a soma, ou seja, vai somar o quê? Aqui dentro do parênteses vai indicar o que vai somar. Do A1 até o A2. Na primeira não está com igual, na segunda está com igual. Okay? Aí se você pressionar o Enter, o que vai acontecer? Vai só repetir isso aqui. A segunda fica tipo um texto, né? Não fica um texto, exatamente. Não vai entender que é para calcular. Então, ok? Então, só para a gente comprovar que todo cálculo isso lá, né, a questão está dizendo fórmula, né? As fórmulas, função, aqui é uma fórmula, aqui é uma função. Todo cálculo deve ser iniciado pelo sinal de igual. De igual. Ok? Então, e aí nós já temos nossa resposta. Né? Ok? Então, isso aí não pode ficar essa dúvida aí para a prova. Tá? A letra D, sinal que é o igual. Isso. Vamos para a quinta, então. Vamos. João preparou um documento no Word 2010 com tabelas e imagens e precisa passar esse arquivo para edição adicional em outro setor da sua empresa. Então, ele vai usar e vai enviar para outro local. Isso, para alguém acrescentar alguma coisa, né? Como esse outro setor utiliza o LibreOffice Writer, a opção natural de extensão do arquivo a ser enviado é... Ele vai fazer no Word e a pessoa lá vai receber no Writer. Aqui, novamente, uma questão para verificar se você tem conhecimento das extensões. Né? Se você entende que serve cada questão. E a gente tem que analisar conforme essa questão aqui. Porque, na verdade, depois a gente vai falar no final que não precisaria tanto, né? Mas, outro detalhe, eu coloquei em negrito, ó, tabelas e imagens. Esse documento tem tabelas e imagens. E ele vai passar para outra pessoa para abrir no Writer.
ok? Então vamos dar essa questão que Ele eu vou colocou analisar. tabelas e imagens só por colocar, né? Mas Não, porque tem uma extensão que não reproduz tabelas e imagens. Foi por isso, tá? A gente vai analisar aqui extensão por extensão para dar uma revisada, tá? Então vamos ver a primeira aqui, esse CSV, Comma Separate Values, né? Ou seja, valores separados por vírgula. Essa extensão também é assim, muito utilizada no ambiente de trabalho, tá? Mas não no LibreOffice, não tem nada a ver. Não, olha só, vamos lá. Ela funciona no LibreOffice e no Office. Funciona. Só que para outro propósito. Então, olha aqui, é um arquivo de texto separado por vírgulas, está aqui, ó. Valores separados por vírgula, separados por vírgulas, tá? Essa primeira linha aqui é como se fosse o cabeçalho de uma tabela, de uma planilha, né? E as outras linhas seriam de dados. Então, isso poderia abrir normalmente. Normalmente, só não abre, mas se tiver gráficos lá e tabelas, né, for que está dizendo a questão, não vai abrir, imagem não vai abrir. Sim, é só texto. Isso aqui não é só texto. Ele aqui é aberto no editor de texto, tá? E se eu abrir numa planilha, ele vai abrir desse jeito, já todo arrumadinho, um banco de dados, tá? Ele é um arquivo para isso, para banco de dados. Mas você pode salvar ele tanto no Excel, quanto no Word, quanto no Writer, no Calc, ok? Certo. Então, esse arquivo aqui, que eu estou colocando separadinho, esse arquivo aqui, essa extensão não suporta o uso de imagens, é só para texto. Então, ele não atende, né, o que o João quer. Tá? Ele quer que a pessoa abra uma extensão, que a pessoa consiga abrir e visualizar imagens e gráfico, tabela, tá? A parte gráfica. Okay? Então, isso aqui não é. A segunda, .x. Já tinha visto essa daqui, tá? .x. Não confundir com o .docx, né? O .x é uma extensão usada lá no Word, né? Mas para criar modelos de documentos, tá? Esse tipo de modelo, assim, você utiliza ele para, por exemplo, um modelo de um currículo, um modelo de um panfleto. Você abre e faz as bom mudanças. Você trazer, né, essa extensão, essa explicação, porque nas questões anteriores você falou do DocX, para saber e pode que achar existe também. Que é o pegadinho tal, que não existe, mas existe na verdade, tá? Então eu até coloquei um exemplo aqui, ó. Quando a gente entra no Word, a gente vai criar um novo arquivo e aparece esses aqui do lado, o calendário, esses aqui são modelos. Né? São modelos que você pega, pronto e altera. Tá? E ele tem aqui, ó, essa telinha aqui de baixo, é quando eu vou salvar, eu posso escolher aqui, ó, modelo do Word, .x. Seria para eu criar um modelo, tá? Agora, o usuário só deverá salvar como .x se desejar criar um modelo para outros utilizarem. Certo. Não é o caso do João aqui, né? Essa extensão não está de acordo com o propósito dele. Isso aqui seria isso. Eu quero criar um modelo, vou deixar lá armazenado para as pessoas abrirem e só modificar. Não é isso, tá? Então isso aí não está de acordo com o propósito dele. Então está errado, ok? Mas fique atento nessa extensão .x. HTML, a gente chegou a falar um pouco dela, né? É uma extensão que permite converter um documento, tá, para abrir no navegador, que é um formato de páginas web, né? Então, por exemplo, se eu estou com esse exemplo aqui, ó, edito um documento, estou editando aqui um calendário, eu vou salvar como HTML, tem essa opção lá, na hora que você vai salvar, você tem a opção de escolher como HTML, e eu consigo abrir esse arquivo no navegador, tá? Essa que é a extensão HTML. Também não tem nada a ver com o que o João pretende, tem que analisar, né, o que a questão quer. ODT. Lembra de onde vem o ODT? Open Document Text, né? Ou seja, um arquivo de texto que é o padrão do LibreOffice Writer, tá? Então aqui, no Word, quando ele vai salvar, ele tem aqui embaixo essa opção. Texto, né, do Open Document, ODT, né, extensão ODT, tá bom? Então, só para lembrar que às vezes as pessoas acham, né, e você não pode ir para a prova com essa dúvida, o Word, ele salva um arquivo como EDT, tá aqui, comprovado. Ele também pode abrir. Se você for lá abrir, você consegue abrir. Pode ser que não reproduza tudo que tem um no outro, né? Mas é para... Eles conversam entre eles, né? Mas abre, tá? Abre, isso. E o DocX no LibreOffice também é possível você abrir e salvar, tanto o DocX quanto o Doc, tá? As duas coisas. Então, eles conversam. Você pode estar lá no Writer, eu quero já salvar, por exemplo, o João aqui está no Word e quer salvar para outra pessoa abrir, né, no Writer. O outro conseguiria, mas como ali não tinha essa opção, né, também... Eu poderia estar também lá no Writer, digitando, eu quero salvar no formato para ele abrir no Word melhor. Apesar que ele vai abrir. Então, assim, essa questão
Não precisa nem salvar, não precisaria Porque salvar. essa questão, essa opção é a mais correta, É mas mais correto. poderia ter a outra, É para ele né? manter os recursos, né? Isso. Ok? Então, Como fica só essa tem daí. uma certa, então tá Então, tranquilo. essa extensão está de acordo com o propósito do João. Ok? Mas fique atento que tanto o Word quanto o Writer eles podem abrir São e salvar os compatíveis, outros né? arquivos. Então, essa extensão está de acordo com o propósito do João. É a questão Sim. correta. E a última, já que a gente está mostrando todas, né? Essa TXT vem de text, é um arquivo puro, ou seja, um arquivo, ele só tem texto, ele não tem elemento de formatação, tem imagem nem tabela. Então a gente já sabe que não vai atender o propósito do João. Mas, só para verificar, tá? Ele tem aqui no Word a opção de salvar como TXT. Esse aqui geralmente é compatível com bloco de notas, né? Um bloco de notas, com o próprio LibreOffice. Tá? É quando você quer só o conteúdo ali, fazer só um script para, por exemplo, colar num vídeo lá, na descrição de um vídeo, essas coisas não precisam de formatação, só anotações, você usa esse formato, tá bom? Tanto o Word quanto o Writer salva e abre arquivos TXT. Também é importante ficar atento a isso, tá? E essa daí, então, não está de acordo com o propósito de João. Então, voltando lá, qual é a resposta correta? A resposta correta é letra D.ODT. Um ADT. Dentre as opções, essa é a correta. Ok. Então, tá, chegamos aí ao final de mais um vídeo, né? E como de costume, o que a gente vai Vai dar fazer? o presente. Presentinho, né? Que é o PDF com essas questões. A gente retira as respostas e coloca um gabarito no final. Para quê? Para você poder exercitar, você refazer essas questões, né? Exercitar, porque o importante é você exercitar, fazer várias Se vezes. você tirar teve as tempo dúvidas. para nos ouvir, ótimo. Se você pode ainda, além de ouvir e assistir esse vídeo, fazer também as questões, melhor ainda. E se você só pode ter acesso ao PDF, estuda pelo PDF. Isso O aí. importante é você estudar os recursos que você possui. Continue com foco, que vai dar tudo certo. Ok. Acredite. Vamos lá, vamos em frente. Um abraço e até o próximo vídeo. E se inscreva no nosso canal. Isso aí. Tchau, tchau. Tchau.